Muito bem, aqui está o versículo da linha de reflexão, que diz o seguinte: no ventre, pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus. Então a linha é esta: no vigor da sua idade, lutou com Deus. Oséias capítulo 12, versículo 3. Esse versículo ele trata sobre Jacó, tá? E depois passou a se chamar Israel, que deu origem à nação de Israel. Então, essa linha bíblica está inserida na profecia de Oséias contra a nação de Israel, naquela época. Ele chamou a atenção de grande parte das pessoas para alertá-las de que antes elas viviam em obediência a Deus, mas que naquele momento estavam afastadas da vida de oração e fidelidade a Deus, e levando uma vida que ia contra o que orientava a palavra de Deus, uma vida entregue aos prazeres da carne e ao fascínio das riquezas daquele país. Quantos de nós também, né, não passamos por isso, de uma vida com práticas que agradavam a Deus, para uma vida de total descontrole emocional e distância da palavra de Deus? Então o profeta, no caso, ele lembrou que Jacó, posteriormente chamado de Israel, né, como eu falei, ele chegou a lutar com Deus no momento mais decisivo da sua vida. Assim como momentos decisivos, muitas vezes, nos movem a procurar Deus. Né? Tem gente que na hora do aperto clama, oh meu Deus, na hora da desgraça, na hora da angústia, na hora da tempestade e da procela, começa a clamar por Deus, mas na hora da bonança, esquece que Deus existe. Né? Então, Jacó fez o contrário. Ele tinha lá toda a provisão de Deus, mas ele queria algo mais, ele queria algo espiritual, então ele foi atrás. Tá? Para receber a bênção e a proteção de Deus sobre ele e sobre as futuras gerações da sua família, conforme está escrito no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. De quando Jacó lutou com o anjo de Deus e prevaleceu, recebendo em seguida a bênção que ele pediu a Deus. Ao passo que o povo da época de Oséias estava se beneficiando das promessas que Deus fez a seu pai Jacó, sem esforço algum, e ainda por cima tendo total ingratidão a Deus, com atitudes que os estava tornando inimigos de Deus. De fato, a vida de qualquer pessoa longe de Deus caminha para um colapso, um total desastre. A falta de gratidão ao Senhor não se trata de agradecer apenas em palavras, pois a própria Bíblia afirma que somente palavras vazias, da boca para fora, tipo assim, né? Não comovem Deus a nos ajudar. Mas essas palavras devem ser acompanhadas de uma vida voltada para o conhecimento e o exercício da palavra de Deus, pois a fé sem obras é morta. Na Bíblia, em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 18, também esclarece isso, quando o apóstolo Tiago, né, no caso, ele lança um desafio. Ele diz o seguinte: ó, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha só quão interessante é isso. Fica a reflexão. O alerta, voltando ao caso lá, né, de Osés e do povo de Israel, o alerta feito por ele, do excelente testemunho de Jacó, de como ele lutou com Deus e trouxe bênção sem medida para toda a nação de Israel, torna clara uma das intenções do profeta de exortar as pessoas de seu tempo de quão desobedientes e ingratas elas estavam sendo para com Deus. Depois deste, as ter abençoado grandemente por meio de Jacó. Notemos que o caso referente a Jacó e ao povo de Israel foi uma analogia para o que havia de acontecer em relação a Cristo e a todos nós. Toda a nação do mundo, né, digamos assim. Então, no caso de Cristo, apenas ele, somente ele, lutou junto a Deus por cada um de nós. Venceu a morte, ressuscitou 3 dias depois de morrer e nos garantiu que, se crermos nele, também venceremos e receberemos vida eterna no seu nome, após nossa morte física, né? Após sucumbirmos, digamos assim, fisicamente. Mas só é possível crer em Jesus para a salvação se essa crença for seguida de boas obras de arrependimento pelos nossos erros, de nos comprometer com Deus em não errar mais. Né? Somos humanos, sujeitos a falhas. Né? Todos cometemos falhas, das mais variadas possíveis, mas são falhas. Pecado é pecado em qualquer lugar e de qualquer forma. Tudo leva Deus a juízo, né? Bom, mas se nos comprometer com Deus em não errar mais e em passar a viver segundo os bons exemplos encontrados nas Escrituras Sagradas, então receberemos a bênção, a nossa bênção, como Jacó recebeu a bênção espiritual dele. A presença de Deus na vida dele, que o acompanhou até a morte. Isso é precisamente a nossa luta pessoal com ele, com Deus. A exemplo de Jacó. No vigor da nossa vida, aqui na terra, ou seja, enquanto ainda estamos com vida, essa luta tem que acontecer. Essa luta é diária, essa luta é constante. É o exercício constante da luta com Deus. Temos que lutar, agarrar, né? Tipo o que a mulher lá tocou na veste de Jesus, né? E recebeu a bênção dele. Então temos que nos agarrar no Senhor. Isso sim é lutar com Deus e prevalecer até a morte. Quando morrer, receber o galardão da vida eterna. Pois é, Deus abençoe a todos.